andando sem correr. Amém. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Quando eu oro, você louvou aí, né? Quando eu canto, em nome de Jesus. Papai de amor, te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem agido, o Senhor tem feito milagres, Senhor. Nós já te agradecemos, Senhor, já te agradecemos pelo que o Senhor fez nesse lugar, Senhor. Te agradecemos, continua, Senhor, continua usando a sua filha, Senhor, toma ela em suas mãos, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que o Senhor tem mudado, Deus, no coração, em nome de Jesus Cristo, Papai de amor, que ela venha a ser nesse momento sua boca, Deus, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. É trique, né? Você percebeu, né? Paz do Senhor, irmãos. A Samira, ela disse uma coisa muito forte, né? Muito séria. Porque é momento que a gente não, aos nossos olhos, não queremos e não podemos ficar em pé. Mas o Senhor fala, fique em pé. E a fé, ela é o firme fundamento, né, irmãos? Daquilo que a gente não vê, mas é uma convicção, uma certeza de que Deus é Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que todo aquele que busca, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Ou seja, é necessário que todo aquele que busca o Senhor, creia que Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que presenteia. Ele é um Deus que presenteia. Eu não estou dizendo presente só materiais, mas todo aquele que se aproxima de Deus, ele recebe vigor, ele recebe força, ele recebe o fruto do Espírito. Todo aquele que está no Senhor, ele aprende a lidar com as coisas humanas. Todo aquele que está com o Senhor, ele começa, aquele que está com o Senhor, não é no sentido de ir ouvir a palavra, mas aquele que se deixa ser movido por Ele, aquele que se deixa ser conduzido. O que é deixar ser conduzido? É ouvir e colocar em prática, é agir de acordo com aquilo que Ele tem orientado. Porque não adianta a gente saber que aquela água é fresca, se a gente não colocar na boca e não beber. Não adianta saber que aquilo traz refrigério, se você não mergulhar naquilo e deixar sentir aquilo. Você só vai sentir se você se relacionar. Nós só vamos sentir se a gente experimentar. Não só ouvir falar, mas caminhar junto. E o caminhar é acima da visão humana. O caminhar é acima de todo o entendimento humano. O caminhar é realmente crer que por Ele ser, ou melhor, crer que se Ele falou, acontece porque Ele é Deus. Ele está acima de qualquer convicção, Ele está acima. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor em Jeremias 29 são de paz. Os pensamentos do Senhor são de paz. Cadê o Rafa que estava testemunhando aqui? Ah, tá, depois eu quero falar uma coisa para ele. Os pensamentos do Senhor, eles são de paz. Eu quero convidar os irmãos a abrir 2 a Pedro. Hoje é um dia especial? Também. Não é porque é um dia especial porque estamos ceando. Não. É um dia especial, tanto quanto os outros, que nos traz, é que hoje a gente traz mais um foco do que Cristo fez. Traz à memória aquilo que dá esperança. Irmãos, nós temos que buscar sabedoria de Deus, buscar
a nos alimentar daquilo que traz esperança. Nós temos que buscar, por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas do alto, porque Deus é um Deus que tem prazer em nos trazer paz. Deus não é um Deus que quer conflito, Deus não é um Deus que traz angústia, Deus não é um Deus que quer que nós nos preocupemos. A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal. Por que hoje a ansiedade é o mal do século? A depressão. Porque as pessoas, elas não conseguiram ainda viver no presente. Ou elas vivem do passado, que é depressão. A depressão é viver de coisas passadas. Ou elas vivem do futuro, que é ansiedade. Então, quando eu vivo o que vai acontecer e já vou imaginando do que pode acontecer, isso é uma vida ansiosa. É um pensamento ansioso. O médico disse, a situação aconteceu, tá, agora como que eu vou me projetar na vida? Não é viver do futuro, o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que viver no presente, viver crendo que basta cada dia uma porção da parte do Senhor. Porque pode acontecer coisas sem eu saber que existiam. Por exemplo, pode ter veias aí prontinhas para entupir e você nem sabe e você está em paz. E às vezes você está esperando tanta coisa por conta de um diagnóstico, por conta de tanta coisa, e aquilo não acontece. E aí você perde, aleluia, isso é de Deus que eu estou dizendo. Você perde de viver o presente, a alegria do Senhor no dia, desfrutar do Senhor no agora, por conta da preocupação do futuro. E a gente não vive. Então, hoje eu vivo amanhã. Amanhã eu vivo depois de amanhã. Depois de amanhã eu vivo no depois de amanhã. E aí, eu vivo? Não, eu só estou respirando. Porque aí não estou aproveitando. Se neste momento eu estou aqui, estou respirando, como que eu posso usufruir disso no agora? Aqui, agora. Aqui, agora. Por isso que eu falo, Jesus, ele é o maior psicólogo que existiu. Existe uma linha de terapia terapêutica, uma linha teórica que é Gestalt terapia. Ou seja, ensina ali o paciente a viver o aqui e agora. Olha que interessante. E o Senhor já nos fala, basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor já nos fala. Então, eu quero trazer à sua memória. Porque quando você se alimenta, é aquilo que você vai pensar. Você vai tendo conteúdo para arrancar de dentro de você, no momento de aflição, você vai tendo conteúdo para trazer à memória aquilo que dá esperança. Por isso que você tem que ler a palavra. Por isso que você tem que congregar. Porque se nós não congregamos, nós não vimos a luta que o outro está passando e que está firme. Nós não vemos aquilo que o outro testemunhou que Deus livrou. A gente não vê. Irmãos, eu vejo aqui nós, num grande barco. Nós estamos todos no mesmo barco. As ondas, ela vem para esse barco, para todos que estão no barco. E o que acontece? Nós precisamos entender o propósito de Deus na minha vida, o que Ele me ensina, o que Ele articula em mim, o que Ele forja em mim, o que Ele está trabalhando em mim mesmo em uma idade mais avançada, ou numa idade de um jovem, de um adolescente. O que Deus está trabalhando em você, eu te pergunto. O que Deus está trabalhando em mim? Qual é a área que para mim é difícil? E qual é a área que eu tenho que vencer? Não é uma coisa que me abate e eu fui marcado. Não. Como é que Deus vê em mim essa ação? Como que eu lido com determinadas situações? Por exemplo, a Raquel testemunhou do que ela está passando. Sim. Deus trabalha na vida da Raquel de forma diferente do que trabalha na vida do Anderson, que é esposo. E que é um homem que passa junto algumas aflições dela. E ele também tem as suas aflições. Deus trabalha nos filhos de uma forma diferente do que trabalha no esposo e do que trabalha na Raquel. Trabalha em mim de uma forma diferente do que trabalha no meu pai. Ou seja, o processo pode ser o mesmo. Eu estou na família, vendo às vezes meu pai debilitado em alguma área tal.
O processo é o mesmo, a família está passando. Porém, a forma de Deus trabalhar em cada um é diferente. Deus trabalha diferente na vida do meu pai do que trabalha na vida da minha mãe. De repente, a vida do meu pai é: vou morrer? Não vou? Que hora? Acabou? Não acabou? Meu Deus, e aquela ansiedade, né? Do que vai ser? Da minha mãe é: vou perder? Não vou? O que vai ser depois? Para mim é: meu Deus, cada um é de um jeito, irmãos. Agora, a forma como a gente lida com as questões, Deus, Ele quer nos ensinar a cada dia. Sabe como chama isso? Amadurecimento. Sabe como chama isso? Crescendo em Deus. Crescendo não da forma como eu vejo. Me vem um pânico, respiro. Estou melhor, estou ótima. Pronto, não vou ficar pensando no pânico que eu tive e no pânico que eu vou ter. Entendeu, nego? E vamos caminhando. E vamos glorificando. E vamos sendo produtivo quando estamos bem. Vamos frutificando quando estamos bem. Quero lhe trazer à memória aquilo que dá esperança. Por isso que eu falo, e é claro isso para mim, quando a gente está fluindo no dom, a gente tem vida. Quando a gente não flui no dom, a gente não sente, a gente não percebe o porquê fomos criados, a gente não tem motivação de vida. Muitas vezes a gente quer produzir. É tremendo isso, o Espírito Santo está falando claramente no meu ouvido. A gente quer produzir coisas que nós não fomos chamados para produzir. Deus não vai cobrar do meu pai, desculpa o exemplo, viu, pai? Mas assim, é que são situações delicadas que estão acontecendo. Deus não vai cobrar do meu pai aquilo que ele não pode, mas aquilo que ele pode, quietinho, bonitinho, ele pode fazer muito para Jesus. Ele pode pegar o telefone e ligar para vidas, aconselhar, ele pode orar por vidas, ele pode fazer muitas coisas sentadinho. Eu posso, pastor Jorge, pastor Daniel e todos os irmãos que estão ali, a Betânia, pode sim. A Betânia, ela pode ir lá na casa dela falar assim: olha, eu recebi vida, e eu não sei como, eu não sei te explicar ainda direito esse negócio aí de Bíblia, mas eu sei de uma coisa: Deus é bom. Não é não, Betânia? Deus é bom. E pronto, cada um na sua medida e vai crescendo. Agora, o que acontece é que a gente está preguiçoso, que a gente está paralisado, que a gente faz as coisas muitas vezes sem perceber, mas estamos fazendo por obrigação. Se fui chamado para cuidar de um jovem, eu tenho que estar de olho nos jovens. Se eu fui chamado para cuidar de um casal, eu tenho que estar de olho nos casais. Se eu fui chamado para dar aula de teologia ou para ensinar a palavra, eu tenho que estar de olho daquele que não sabe, me aproximar para ensinar as verdades espirituais. Se eu fui chamado para algo, eu tenho que aproveitar oportunidades, porque senão eu não vou ser frutífera. E eu não vou ser frutífero. E aí eu vou ficando na mesmice. E aí eu estou 20, 30 anos dentro de um ministério e não fluo nele. Estou 20, 30, 40 anos no ministério. Tenho alguma atribuição nesse ministério? Pergunto para vocês. Vocês fluem? Nós fluímos? Mas não é porque Deus precisa de nós. Vocês entendem isso? Porque fluindo nós vamos ter vida. Não fluindo a gente vai ficar com autocomiseração. Não fluindo a gente vai ocupar a mente com pré-ocupações. Aleluia! Ouviram? Ouviu Everaldo? Ouviu Carol? Ouviu Nego? Tato, Tutu e tudo mais. Nós temos que fluir, viu, Gel? Nós temos que fluir. Beth, nós temos que fluir. E os novinhos também. E começar a crescer em Deus. Não por religiosidade para agradar a Deus. Porque independente do que você faz, você não agrada a Deus. Tudo é graça. Ele já nos deu a vida eterna em Cristo. Não adianta você fazer nada para ser merecedor, irmãos. O que eu digo é fazer para se sentir vivo. Entendem isso? Como eu já estou viva.
É isso que acontece. Quando o Espírito flui, o problema é que a mentira do pensamento repetitivo, maligno, que diz que eu não posso, que diz isso, é porque você quer muito nas suas forças. Se você for conduzido pelo Espírito, a palavra nos garante que Ele vai dar a palavra boa na hora certa. Não é isso que diz a palavra? Por que a gente está parado, igreja? Eu posso levantar um a um e falar. Por que nós estamos parados? Durante a semana, nós fluímos no Espírito ou só trabalhamos? Durante a semana, a gente se liga à igreja da qual nós somos membro e estamos fluindo, ou a gente se isola do mundo e só volta no domingo? Irmãos, não é que eu quero, não quero mesmo, a minha visão, e eu entendo disso e eu creio que os irmãos também pensam como eu, não quero igreja cheia. Mas quando produzimos fruto, a coisa enche. Por que não enche? Porque não produz. Então precisa ir lá, o evangelista ir lá fora, trazer. Aí vem, aí se é casal, lança para o casal. Se é jovem, lança para o jovem para cuidar. Se é teologia, vamos ensinar, vamos dar discipulado. E no auxílio de todas as juntas, a igreja vai se encorpando. Agora não dá para um pastor fazer tudo, para um fazer tudo, não dá. E nem adianta essa coisa de que, já que não quer, deixa que eu faço. Porque é assim, a igreja ela funciona como corpo. Nós muitas vezes falamos que temos, mas não temos visão de reino, não temos visão de corpo. Muitas vezes a nossa visão é egoísta. Eu sou egoísta, você é egoísta. Pensamos no nosso umbigo, na nossa volta, na nossa família, no nosso serviço. E às vezes eu faço uma coisinha ali e acho que faço muito. Evangelho não é peso. Eu não estou aqui dizendo, nossa, que peso, tem que fazer a obra do Senhor. Não gosto dessa palavra muito, obra do Senhor. Não gosto muito. É uma coisa eu com essa obra. Porque acho que me foi colocado essa coisa e eu não gosto disso. Mas, o que acontece? Nós temos que começar a analisar a nossa vida. Fluir, irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu só não vou gelhar que eu estou de vestido aqui. Mas eu peço aos irmãos, procurem com zelo os dons e fluam neles para vocês se sentirem vivos. Simone, faz isso para você também, cada vez mais. Quando a gente procura, a gente acha. Eu fui no final de semana lá em Bertioga fazer um serviço. E um rapaz nos acompanhou. E ele estava todo animado, aquela coisa. Daqui a pouco ele falou para o Daniel, tem um morador de rua, chegou lá em casa, falou assim, posso fazer um pão com ovo para levar para o morador de rua? Aí o Daniel falou, claro, não precisa nem pedir. Então tá, fritou 2 ovos e foi. Aí eu fui junto levar. E o Daniel também foi junto. E nós começamos a conhecer o Mauro, era o Mauro. E pedindo ajuda e aquela coisa, um menino afastado dos caminhos do Senhor, totalmente sem vida, pedindo ajuda para ir para uma casa de recuperação. Resumindo a história, nós catamos o Mauro depois de 1, 2 dias, porque nós fomos, durante esses 2 dias, levando comida para ele, conversando com ele. Então a gente ia café, almoço e janta. E conversava no café, no almoço e na janta. E a gente ia. Um dia ele chamou o Daniel lá na portaria, falando assim, mas o senhor vai mesmo? Porque o Daniel falou para ele, se você ficar aí... Vamos ver, você quer mesmo ser ajudado? Então tá, então fica aí, que nós vamos ajeitar essa situação. E começamos. E levamos água, e levamos isso, e começamos. Aí, isso não é porque nós somos bons não, viu, irmãos? Porque o Espírito Santo flui e trabalha. Aí fomos. O que aconteceu? O Daniel pegou e falou assim, eu falei, mas eu quero conhecer a sua família, porque a família dele mora lá, uma mãe mora não sei aonde, a irmã mora não sei aonde. E aí? Fomos na casa dele, eu e o Daniel. O outro moço ficou. Irmãos, lá não sei que é lá de São João lá. Sítio São João, é um lugar bem afastado. Não tem mercado perto, nada. Você fala, como a pessoa vive? A família mora num chalé. A família não, a mãe, 74 anos. Ficamos sabendo da história desse menino, ele foi internado 21 vezes numa casa de recuperação.
O Daniel, chegamos lá, a mãe não estava. Aquele calor, imagina aquele chalé muito quente, mas muito, imaginam, muito quente. Aí, o Daniel foi atrás da mulher. Aí falaram, a mulher saiu com o facão. Eu falei, eita larai. A mulher saiu com o facão lá para nos fazer não sei o quê. O Daniel me contou, eu fiquei esperando lá perto. E contando com a vizinhança falou, vocês vão apostar nesse menino, ele é sem vergonha, cuidado com ele já roubou todo mundo, colocou fogo ali numa casa, entrou numa outra, assaltou, e o menino bonitinho, e um dia anterior eu queria levar ele na minha casa e dar banho nele sem o Daniel, ainda bem que eu não fiz isso, porque eu não sabia, mas eu queria. Aí, o que aconteceu? Nós fomos, o Daniel me contou que quando encontrou com essa mulher, disse que ela pegou quase, mas ela queria dar uma surra de facão no menino, mas aquela surra do facão mesmo, assim, não é furar, mas dá surra de facão. Seu menino, e começou a gritar com o menino, ela estava indignada, porque o menino saiu a 5 metros dela. Ele ficou com medo, por isso que ele não queria ir sozinho. O que aconteceu? Chegou, disse que quando ela me viu, acho que falou, uma mulher, né, pelo menos é uma mulher. O Daniel disse que ela ficou um pouquinho mais calma. Nós entramos na casa dela, ela nos deu suco. Eu filmei, eu vou passar para os irmãos depois, para depois da igreja ver. A casa que ela mora. Ou melhor, não vou passar não, porque eu não vou expor a mulher. O que acontece? A situação. Uma mulher perdida, o filho também está desviado, a redondeza, todo mundo precisando de Jesus. Por que eu estou contando isso? Quando você procura, você acha. Eu poderia ficar dentro de casa, lá em Bertioga. Quando você procura, você acha. E uma coisa foi puxando outra, porque ele conhece muitos moradores de rua. E aí tem muitas famílias desesperadas. Eu não julgo ela, porque ela está totalmente, porque ela é codependente. E ela passou por muitas lutas. Ele está jurado de morte. Aí ele ficou lá com a mãe dele, lá quando nós começamos a conversar. Mas aí já muda a história, porque eu não sabia dessa história. Mas se o senhor for... Mas espera aí, se a minha mãe já não vai nem me visitar, eu estou pensando em ir para a casa de recuperação. Eu falei, dá licença. Desculpa, meu lindo, eu te amo, você é lindinho de Jesus, mas eu posso falar, eu não vou te magoar? Não, você é um baita de um mimado. Eu falei, aí comecei a conversar algumas coisas com ele, enfim. Agora, né, hoje, o outro rapaz vai retornar para Bertioga, e na terça-feira, o Daniel vai estar conduzindo ele, vamos ver se ele estiver firme lá, para levá-lo para a casa de recuperação. Enfim, o que eu estou dizendo, nós temos que... E aí, eu fui atrás, aquele calor morrendo no quarto. Eu estava morrendo no quarto. É pânico, ventilador no bumbum, né? Morrendo de calor. O que acontece? Quase morrendo. Fui atrás de vidas. O problema não passou? Se passou. Passou ou não passou? Lógico que passou. O que eu quero dizer, eu busco ajudar. Não é que eu busco ajudar, mas eu busco ser instrumento, eu me coloco à disposição, eu esqueço dos meus problemas e o Senhor vai movendo todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, quantas vezes nós temos uma mente, um pensamento de autocomiseração? Tem gente, é 880, tem gente que se acolhe muito, tem gente que não se acolhe nada. Agora tem uns que é tão coitadinho que se acolhe tanto que qualquer dor no pé, pronto, já é motivo para tudo. A gente tem que ser firme com a gente às vezes, vocês sabiam? Eu estou falando isso porque eu estou boa, viu? Porque quando eu estou ruim eu penso igual a vocês. Não é? A gente é assim. Eu também penso assim. Então nós temos que buscar em Deus. Olha o que diz em 1 Pedro. Pedro escrevendo essa carta, 2 Pedro capítulo 1. Nossa, eu só tenho 5 minutos, é isso? Então vamos correr. 2 Pedro capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. A nossa versão, para quem não sabe, é NVI, tá? Para aquelas pessoas que mediante a justiça do nosso Salvador e Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha que interessante, aqui está falando o quê? Vamos entender, ele já está dizendo o quê? Eu estou mandando uma carta para essas pessoas que entenderam a justificação da fé. Que entenderam
A justificação pela fé, né? Não a justificação da fé. Ou seja, ele disse assim, ó, eu estou falando para aqueles que mediante a justiça de nosso Salvador, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé igualmente valiosa. O que eu estou dizendo? Quando a graça nos alcança e nós deixamos ela nos alcançar e começamos a entender a movimentação no mundo espiritual, irmãos, a fé ela cresce. Quando nós entendemos o que Cristo, que é o que simboliza hoje aqui. Tudo bem que nós não temos frutinhas naturais, né? Aliás, já faz um tempo que eu estou percebendo isso. Não temos frutinhas naturais, mas é assim. A partir do momento que eu estou ceando, eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Porque o pão, isso aqui é só um pão. Não é isso? Um pedaço de pão. Mas ele representa, ele simboliza o quê? O corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Ou seja, Jesus sofreu no corpo coisas que eu precisava sofrer. Então, ele está no meu lugar. Então, eu só vou entender isso pela fé, acionando o mecanismo de fé. Eu me identifico com Cristo. Ou seja, eu me coloco como filho que sou alcançado através do que Cristo já fez por mim. Eu não fiz nada não, quem fez é Jesus. E o sangue, na verdade, o suco de uva, ele é um suco de uva, mas ele representa o sangue, a remissão. Ou seja, eu fui resgatado do poder da morte. Eu fui resgatado do poder do pecado. Significa o quê? Que toda vez que eu pecar, eu tenho um advogado. Mas não porque eu vou pecar também premeditado porque eu tenho um advogado. Mas eu falho, eu escorrego, mas eu me levanto, me arrependo e vou caminhando firme. Jesus já fez por mim. Então, quando eu entendo a justificação, eu entendo o que ele já fez. Quando eu entendo o que ele já fez, eu sei que para o outro também ele já fez. Vocês sabem que é muito estranho a gente falar assim, Jesus salva a pessoa. Não tem nexo. Sabe por quê? A salvação já está pronta. Aconteceu já a salvação. Todos já foram salvos. Todos já foram salvos. A diferença é quem aceita, quem quer, quem está à disposição, quem quer se relacionar, quem quer entender esse processo. E a partir daí, eu recebo de Jesus o ministério da reconciliação, que diz a palavra. Qual é o ministério? Eu fui reconciliada e eu tenho uma alegria dentro de mim que quero reconciliar outros. Agora, eu não entendo, quando eu não quero fazer nada para o reino, que alegria é essa que eu quero que os outros se reconciliem? Então, eu sou egoísta. Eu penso em mim. Não tenho razão nisso? Então, peraí, Jesus me alcançou. Já basta? É lindo isso, porque Deus, Ele não quer que eu dê. É muito mais fácil eu dar dinheiro. É muito mais fácil eu dar uma cesta básica. É muito mais fácil, irmãos, eu pagar e não ter responsabilidade. Mas Deus não quer isso. Deus quer vínculo. Deus quer amor envolvendo. Deus quer eu e você sentada do lado daquele que está sofrendo. Como os amigos de Jó. Não adianta. A gente se move mesmo. Céus e terra quando é para benefício próprio. Deus precisa abrir os nossos olhos espirituais. Para entender. Porque se eu recebo vida e não dou vida, ou dou só numa medida. Irmãos, essa medida ela tem que ser transbordante. Não é fazer algo que eu acho que tem. Não. É algo que nunca tem parada. É algo que nós temos que avançar. Sabe o que é avançar? É você olhar uma mata fechada e ir desbravando ela. E ir desbravando. Mas aí eu penso, se eu não quero ou se eu não faço, é porque não há tamanha alegria em mim. E eu não entendo tamanha alegria da reconciliação e da salvação. O que é o evangelho de vida? Por isso que as igrejas estão todas bagunçadas. E é uma igreja do imediatismo, de viver coisas só boas. Agora, para eu ir alcançar vidas, eu preciso sair do meu fresco e alcançar vidas. Eu preciso pisar e andar no terreno que ele anda. Não é assim?
T.L. Osborne fala, salvando almas que estão lá fora. Agora, aqueles que não podem, que têm uma saúde debilitada, faça em casa. Ore em casa, ore pelo seu pastor, ore pela igreja, ore pelos ministérios, liga para vidas. Opa, se quiser é só levantar a mão, que a gente vai começar a dar um monte de número para você ligar durante a semana. Quer ou não quer? Vamos embora. Aliás, é muito bom isso. Pode fazer uns cadastros, viu, Sâmia? De situações, casal, família, jovens, e começar a distribuir para o povo. E vamos orar, e vamos ligar. Ó, irmão, sabe o que é? Segunda-feira, lavando a louça, eu estou pensando naquele irmão. Largo a louça ensaboada, vou lá, pego. Irmã, sabe por que eu estava pensando em você? Só liguei para dizer que eu estava pensando em você. Para dizer para você não desanimar. Irmãos, é muito fazer isso? Não é. Não é. E aí diz o quê? Um minuto. E aí diz o quê? Verso de número 2. Graça, agora que... Eu vou parar só aí, tá? Porque eu ia ler Pedro inteiro, que é maravilhoso. Mas você não deixa. A responsabilidade é dele, né? Aí, olha só, verso 2. Graça e paz lhe sejam o quê? Multiplicadas. Graça e paz cresça em você. Graça, o que é? Você entender que Deus te dá poder para todas as coisas. A graça para as coisas, para te manter firme. Graça e paz. A paz que vai além da circunstância. A paz que ela não é só por conta da situação. É a paz que é além de todo o entendimento humano. Essa paz, graça e paz lhe seja multiplicadas, acrescentadas. Como que essa paz vai ser acrescentada? E como que essa graça vai ser multiplicada? Como? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu me relaciono, mais paz eu tenho, as circunstâncias não me afetam. As circunstâncias não te afetam. E você não vive para o amanhã. Você vive o hoje. Você vai ter a paz. E a paz produz paciência. O que é paciência, pastor? É uma ciência de paz. Paz, ciência. É uma ciência, um entendimento de paz. Quando você está entendendo quem é Deus, você sabe quem você é. Se você está em Deus, você sabe o que você pode. Você sabe que a sua vida é de dependência. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem um pensamento tão bagunçado e a gente não consegue, sem perceber, não quer viver as delícias do Senhor. Sabe como? Teve uma pessoa que eu conheci, essa pessoa estava muito ruim de saúde. E aí eu perguntei para essa pessoa, vamos orar? Irmãos, essa pessoa ela tinha medo de ser curada e de perder a aposentadoria. Ela preferia não viver a paz da cura, mas ter a garantia terrena de uma aposentadoria. Aí você fala, que absurdo. E a gente? Aquela coisa que a gente tem, aquele jeito dramático de ser. Tá tudo bem? Vamos levando, tá tudo bem, não sei o que lá. Não estou dizendo que a gente não tem que compartilhar as nossas fraquezas e as nossas dificuldades com o irmão. Não estou dizendo que você tem que ser forte, não. Mostrar que você está firme. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que às vezes o funcionamento, o seu pensamento, começa a ter um pensamento de autocomiseração. E às vezes e nem é porque você quer, porque você sendo assim, você chama atenção e você é carente. O que eu estou dizendo é que se você for bom, talvez você possa sair um pouquinho do pódio e não ser objeto de observação. O que eu estou dizendo é que aquele que é forte, ele dá, porque ele sabe de quem ele recebe. Oh, aleluia! Agora, eu não estou dizendo que eu não posso falar que eu estou fraca. Lógico que eu falo. Que eu tenho crise de depressão ou de angústia. Lógico que eu falo. Que eu tomo às vezes medicação. Lógico que eu falo. E qual o problema disso? Qual o problema disso? Eu não vou querer sofrer.
Se eu estou vendo que a medida minha não está muito lá, eu falei, prefiro tomar um remédio. Se a medida é minha. Agora, não que eu não tenho que orar a Deus. Lógico que eu tenho que orar, Senhor, então vem. E eu vou acrescentando fé através do momento que eu vou lendo a palavra. E eu vou lendo, eu vou me fortalecendo. E a medida de Deus vai entrando em mim. A medida de Deus vai entrando em mim. Agora, se eu vejo as minhas dificuldades e eu não consigo, como que eu vou cobrar do outro, irmão? Agora, o que eu estou dizendo é, vamos despertar, porque às vezes Deus, Ele quer entrar em algo, em alguma situação, e às vezes a gente não se coloca à disposição, como eu estou dizendo, o fluir no dom. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, nós temos que crescer em Deus. Por isso que aqui Pedro fala que vocês vão receber graça e paz de maneira multiplicada. Através do quê? Do pleno conhecimento. E se vocês forem lá para o final, que é 2 Pedro 3, verso 18, que é o último versículo da carta de Pedro. O último versículo. De novo, ele fala, ele inicia a carta, ele fecha a carta com a mesma ideia. Olha só o que ele fala. A palavra de Deus, ela é inspirada, irmãos. E é tão interessante que esse versículo, que esse capítulo aqui, que é o capítulo 2, capítulo 3, ele vem mostrando coisas tremendas, inclusive que ele fala do dia do Senhor, que está próximo. Porque Deus, Ele tem pensamentos de paz e Ele quer viver conosco uma eternidade. Aqui é passageiro. E tem gente que vive como se tivesse com raiz aqui na terra. Como se tivesse plantado aqui, que se fosse aqui, que se morresse, acabou tudo. E aí caminha com esse medo. Porque não tem a convicção de uma eternidade. Olha só, e aí ele diz de novo no verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Se ele está falando isso é porque muita gente falava daquilo que não conhecia. Eita Deus, muita gente fala, eu e você podemos falar de coisas que a gente não conhece. Parece em algumas situações que a gente coloca Deus tão pequeno que a gente nem ora, porque é como se Deus não tivesse condições de resolver. Não é, irmãos? Olha só, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Então, é conhecimento daquele que se fez Senhor, que agora é Senhor, e Salvador. Olha só, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos receber isso da parte de Deus, um cutucão, um ânimo. Nada, cuidado para os pensamentos não virem entendendo como outras coisas. Mas tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é perfeito e é agradável. Vamos pensar no presente. Vamos pensar em quem nos sustenta. Vamos pensar em quem faz todas as coisas. E a partir desse entendimento, vamos caminhar levando esse entendimento para outros. É isso que eu falei hoje. Eu vou repetir. Vamos pensar, todos aqui, concluindo o resumo, pastor, concluindo o resumo. O que eu falei hoje. Vamos pensar no agora. Entendendo aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus tem para nós. O sustento e a base. Recebendo da paz e da alegria do Senhor. Sabendo que os pensamentos de Deus são de paz. A partir desse entendimento, não vamos deixar só para nós numa sensação egoísta. Vamos levar para outros que estão cegos, irmãos. Vamos levar para outros que estão desanimados. Eu tenho certeza que você tem pessoas, não só na sua família, que vem à sua mente agora, que não tem esse entendimento e que está angustiado. Então, vamos caminhar. O amanhã a Deus pertence. E para concluir, essa paz e essa graça só vai ser aumentada
no pleno conhecimento do Senhor Jesus. O que é pleno? É um conhecimento completo. É querer mais, é se envolver com o Senhor, como vida, como filho. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos e vamos orar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu inspiração para o homem, Senhor, tocar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu inspiração para este homem, Senhor amado, que é inteligente, tocar. Senhor, obrigado para aquele que louva, por aquele que louva, pelas cordas vocais que saem, que fluem em vida. Sabe, Senhor, é algo muito lindo. Senhor, que nós possamos te engrandecer como o Senhor merece. Pai, o Senhor é Deus. Nós declaramos que não há outro Deus além de ti. Pode se envolver comigo em oração, meu irmão. Senhor, nós te declaramos que o Senhor é tudo para nós. Senhor, eu quero entregar a minha vida diante de ti. Eu quero entregar a vida do meu irmão diante de ti. Senhor, os seus pensamentos, as suas convicções, o seu pensar. Senhor amado, nós não pensamos mais por nós mesmos. Nós pensamos pelo teu Espírito. Nós somos dirigidos pelo teu Espírito. Nós somos influenciados pelo teu Espírito. Nós enxergamos pelo teu Espírito. Nós somos conduzidos pelo teu Espírito. Então, Senhor amado, traz vigor em nós. Senhor amado, vem com ânimo em nós. Senhor amado, pensamentos de paz. E nós possamos ter, Senhor amado, pensamentos de paz. Porque o Senhor tem pensamentos de paz. A tua palavra diz, Senhor amado, que os seus caminhos, eles são muito mais altos do que os nossos caminhos. Senhor, a tua palavra diz que nós não sabemos o que vai ser do nosso dia. Mas o Senhor sabe. Mas os seus pensamentos são de paz. Senhor, o Senhor tem coisas boas para nós. O Senhor tem coisas boas. Espírito Santo de Deus, influencia esse meu irmão. Espírito Santo de Deus, move dentro desse meu irmão. Mostra para esse, dá um projeto para esse meu irmão. Espírito Santo de Deus, segura na mão desse meu irmão e levanta ele. Levanta ele, Espírito Santo. Que haja projeto fluindo nele. Que haja, Senhor amado, projeto para resgate de vidas. Projeto para ser frutífero. Frutífero. Mostra que dentro dele o Senhor flui. Mostra que dentro dele, Senhor. Pai, desde o menor até o maior. Desde o mais jovem até o mais velho, que ainda está nesta terra e ainda tem o fôlego de vida, Deus. Em nome de Jesus. É no nome que está acima de todo nome. Eu declaro vida. É no nome que está acima de todo nome. Satanás, você não tem poder para nos amarrar. Você não tem poder para vir com mentiras. Porque nesta manhã o Espírito Santo clareou a nossa mente. O Espírito Santo nos fez refletir em coisas grandes e firmes que nós ainda não sabíamos. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos mostrou, Deus, um mistério. O Senhor nos mostrou o segredo para estarmos vivos. É fluir no dom. Oh Deus, Senhor, dá força para o meu irmão ajeitar a vida dele, organizar, sair do pecado. Em nome de Jesus, sair do vício. Sela os lábios. Sabe, Senhor, assim como o Senhor fez com Isaías, que tocou no lábio dele com brasa viva. Oh, Santo Deus, Senhor, toca nos nossos lábios com brasa viva. Com brasa viva no teu altar. Senhor, que nós não sejamos pessimistas, somente olhando as coisas, por mais difíceis que elas pareçam, por mais aos olhos humanos impossíveis, mas colocamos diante do teu altar e confiamos, e confiamos, e confiamos. Eu sei que o Senhor opera em nós, eu sei que o Senhor flui em nós, eu sei que o Senhor vai, Senhor amado, trazer vida, vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda baixa autoestima,
Senhor, Senhor amado, todo complexo. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a vergonha. Que possamos, meu Pai, nos colocar em pé. E também tira de nós o orgulho, a soberba, a ostentação dessa vida. Senhor, tira. Eu peço a Ti, Senhor, tira de nós a ostentação. Tira. Senhor, que possamos olhar um para o outro e sermos iguais. Senhor, muito mais aquele que sabe. Muito mais aquele que sabe, ele é muito mais responsável. É cobrado muito mais daquele que não sabe. Senhor, desperta em nós essa verdade hoje. Que possamos ter o prazer de estar contigo, o prazer de se relacionar contigo. Obrigada porque essa mesa está posta e nos faz lembrar as verdades que já foram feitas. As verdades da cruz. Muitos conhecem Jesus, mas poucos conhecem o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador. Senhor, levanta esta igreja aqui, cada um com ousadia, com intrepidez. Levanta, Senhor, com intrepidez, com ousadia. Eu declaro cada um marchando para um propósito. Eu declaro, Senhor amado, cada um fluindo no seu dom. Eu declaro, Senhor, que as reuniões sejam estabelecidas em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro essa igreja entrando no equilíbrio. Eu declaro, Senhor, essa igreja crescendo com vidas. Eu declaro coisas novas acontecendo. Eu declaro cursos acontecendo. Eu declaro disposição aqui, Senhor, nos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus.